Boa noite. Nós estamos no canal Força Educação e hoje eu quero continuar a dialogar com você sobre a origem da sociologia e o seu impacto no mundo do século XIX, do século XX e principalmente nas nossas vidas no século XXI. Seja bem-vindo ao canal Força Educação. Eu faço um convite a deixar um joinha, assistir 3 minutos do vídeo. Se você gostar, se inscrever. Se não gostar, tire o joinha. E procure outro canal, ou se quiser, veja outro vídeo aqui no canal. Mas venha conhecer o nosso trabalho e nos ajudar a divulgar essa mensagem. Pois bem, hoje eu tenho para falar para vocês acerca de um personagem que inaugura a sociologia científica, se assim podemos chamar, Émile Durkheim. Émile Durkheim. Por que do nome tão complicado? Ele era francês, ele era suíço, ele era alemão? Não, ele era francês, mas de uma região que depois seria intensamente disputada entre França e Alemanha, a região da Alsácia-Lorraine, ou Alsácia e Lorena. Região essa, disputa essa, que vai desembocar também em outra grave discussão nas ciências humanas, qual seja a geografia, Vidal de Lablache e Rimbaud. Ambos vão discutir se o que determina a posse de um território seria as características físicas do território ou a ocupação humana. Mas Durkheim vai nascer na França, filho de uma família de judeus ortodoxos. Inclusive, ele vai ter entre seus parentes, em sua árvore genealógica, vários rabinos, e ele vai se negar um pouco a seguir essa linhagem, essa tradição familiar. Por quê? Porque 2 eventos são super importantes na vida de Durkheim. Um que aconteceu 1 ano antes do seu nascimento e o outro que aconteceu 1 ano após o seu nascimento. O que aconteceu antes do nascimento de Émile Durkheim foi a morte de Auguste Comte, ou Augusto Comte, como a gente conhece aqui no Brasil. Augusto Comte foi o precursor da sociologia ao tentar elaborar uma física social, um estudo da sociedade que fosse paramentado a partir dos elementos metodológicos das ciências naturais, tais quais sejam a física, a biologia e a química. Durkheim vai ser muito influenciado pelo positivismo de Comte e será inclusive um dos seus seguidores e aperfeiçoadores. Segundo Durkheim, nós não podemos utilizar dentro da sociologia os métodos próprios das ciências naturais, física, química e biologia. Antes, nós temos que desenvolver um próprio método da ciência social. E ciência social é sociologia, diferente de uma física social. Durkheim vai ser chamado o primeiro sociólogo científico, pois ele vai ocupar pela primeira vez na história uma cadeira de professor dentro da universidade. Nós chamamos esse fenômeno de cátedra universitária, quando uma disciplina passa a fazer parte de um dos elementos de estudo dentro de uma universidade e tem um professor titular que ocupa esse posto e elabora as ementas, provavelmente, coordena os demais professores daquela área. Este foi Émile Durkheim e a universidade que ele ocupou a cátedra foi a Sorbonne, uma das universidades mais antigas do mundo e a principal universidade da França. Hoje ela se divide entre Paris e Lyon. Tem Paris 1, 2, 3, 4, Lyon 1, 2, 3. E antes, todos esses campos, como nós chamamos aqui no Brasil, eram uma única universidade, era a Sorbonne. Durkheim vai então ser o primeiro professor de sociologia de lá e o primeiro a ocupar uma cátedra dentro de uma universidade. Mas ocorreu um outro evento após 1 ano de nascimento de Durkheim, em 1858. Que evento foi esse? Foi o lançamento da famosa A Origem das Espécies, do naturalista britânico Charles Darwin. E nesta obra vai se propagar a ideia da teoria da evolução. E essa teoria da evolução, Durkheim irá apropriá-la para a teoria do desenvolvimento social.
Sendo bem claro, o que Durkheim vai dizer? Que toda sociedade humana, ela caminha inexoravelmente para o seu desenvolvimento, para o seu progresso. É engraçado porque é uma frase tipicamente positivista. Qual a diferença entre Durkheim e Comte? Por que Comte foi chamado um filósofo, um pensador da sociologia, mas não é considerado verdadeiramente o seu criador, o criador da sociologia científica? Porque Comte tomou de empréstimo a metodologia das ciências naturais. Durkheim não, vai inaugurar quais são verdadeiramente as regras do método sociológico. E ele tem um livro qual ele entabula quais sejam. Primeiro ele lança uma episteme, uma epistemologia de estudo do fenômeno social, do fenômeno que acontece em sociedade. E essa episteme é baseada no funcionalismo, corrente de pensamento, em que você busca as estruturas para explicar a necessidade ou o funcionamento de uma determinada área do saber. Para Durkheim, o funcionalismo explica o que acontece dentro da sociedade humana. A sociedade humana tem como objeto de estudo o fato social. E o fato social ele é sempre geral, ele atinge a grande maioria da população. Ele é exterior, ele não depende da vontade, da volição, do desejo ou dos sentimentos da pessoa. A pessoa já nasce dentro de uma sociedade, dentro daquela sociedade, ele é inclinado, ele é empurrado a seguir aquilo, porque o fato social também exerce sobre a pessoa uma pressão, uma coerção, uma força imperiosa e alheia que o faz seguir determinado comportamento. Então, os três elementos característicos de quaisquer fatos sociais são 1. A generalidade, 2. A exterioridade e 3. A coercitividade. Todos nós, seres humanos, possuímos maneiras de agir, pensar e sentir conforme a nossa sociedade. Essas maneiras de pensar, agir, sentir, são verdadeiramente os fatos sociais. E esses fatos sociais, esse fenômeno sociológico, ele se revela não como um sentimento, não é algo que acontece uma única vez, mas ele se repete ininterruptamente dentro de uma determinada sociedade, a partir do próprio relacionamento dos indivíduos dentro da sociedade, formados a partir e primeiramente originados de uma consciência coletiva. Durkheim é muito influenciado pelos escritos do iluminista francês Jean-Jacques Rousseau. E ele vai acreditar que existe uma consciência formada pela própria sociedade, pois a sociedade é um organismo vivo. E ele não pode funcionar a partir das partes. Ele é um organicista. O que significa isso? No último vídeo eu falei que Comte acreditou e ele era muito influenciado pelo cientificismo do século XVIII e principalmente do século XIX. Então Comte acreditava em ideias muito parecidas com a que nós encontramos em livros de literatura, como a obra Frankenstein, de Mary Shelley, em que um médico, Victor Frankenstein, vai procurar trazer à vida um ser humano a partir das partes de corpos de vários outros seres humanos mortos, a partir de uma grande descarga elétrica. Isso Comte acreditava ser possível, Durkheim não. Você pode pegar elementos de várias sociedades e juntar e jamais você terá uma sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela é um organismo vivo e que ela desenvolve no seu tecido, como se fosse uma pele, a capacidade de coesão social. Porque os indivíduos estão intimamente relacionados a partir da sua forma de pensar, de agir e de sentir, eles acabam se aproximando, mesmo que eles não se deem conta. Pois a consciência coletiva, às vezes, não é tão forte, é tão poderosa e exerce tanta pressão no indivíduo que ele, na sua consciência individual, ele não se apercebe. Então nós adotamos aqui no Brasil a língua português, não é só porque fomos colonizados por Portugal, mas muito mais pela nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros dentro desse território que é o Brasil.
É por isso que o português falado no Brasil é diferente do português falado em Moçambique, é diferente do português falado nas Ilhas Canárias, é diferente do português falado em Angola ou do português falado em Portugal. Por quê? Porque o elemento histórico ele foi apenas um gatilho para desenvolver a língua matriz brasileira, mas ele não foi o único. Pois como organismo vivo, ele evolui, ele cresce, ele progride e desemboca numa nova coisa. Por isso que cada sociedade ela é única. E os fatos que imperam em uma sociedade não imperam necessariamente em outra. Durkheim vai falar, por exemplo, do crime. O crime é um fato social. Todas as sociedades têm formas de crime. Roubo, assassinatos, entre outros. Mas a maneira como ele se exterioriza é diferente de sociedade para sociedade. E por que Durkheim vai se prender a entabular o que seja o fato social, o fenômeno social? Porque Durkheim, assim como Auguste Comte, vai falar que todo fato social ele deve ser observado e interpretado, analisado à luz da razão. Então, o pesquisador, o estudioso, ele deve sempre se manter distante, afastado. Quando eu estou afastado, eu posso compreender os fatos. Mas se eu tiver sentimentos muito fortes em relação àqueles fatos sociais, jamais eu vou compreendê-lo, jamais eu vou ser apto a desenvolver uma teoria que o esclareça para as outras pessoas. Então, interpretar os fatos sociais exige também uma exterioridade do pesquisador, um alheiamento. E, a partir deste alheiamento, o pesquisador é capaz de observar as linhas que formam um todo, conjunto, e assim determinar a sociedade, o coletivo. Essa linha que mantém os seres humanos coesos, unidos, nada mais é do que a própria consciência que se forma dentro da sociedade, que é diferente da consciência de cada um dos indivíduos que a compõem, pois a sociedade tem uma personalidade própria, diferente da personalidade de cada um dos indivíduos que a compõem. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixe o joinha, se inscreva no canal, participe das nossas discussões. Se você quiser, se inscreva nos canais que seguem aí abaixo. São pessoas maravilhosas, eu sempre digo. E eu sempre indico, porque são pessoas que estão comigo há meses, desde que eu criei esse canal. E têm participado ativamente das nossas discussões e sugerido temas. Esse foi um tema sugerido por um de nossos inscritos. Muito obrigado e boa noite.